Lucas capítulo 15. Aliás, pode se assentar, irmão, porque eu vou... Não sai do seu lugar, não vá no banheiro agora. Você pensou que ia ter intervalo, né? Você pensou que ia ter intervalo, né? Lucas capítulo 15. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração nessa noite. Que Deus já me deu faz muito tempo. Muito tempo. E eu acho que Ele não deixou eu ministrar porque Ele ia me dar a canção. E você está soltando aí? Não precisa não, Ele vai tocar aqui. Você que está tocando aí? Então beleza. Lucas capítulo 15, o tema da mensagem é: avançar é volta. Avançar é a volta. Nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Enquanto o mundo acha que avançar é ir para frente, nosso avanço é quando a gente volta para Ele. O novo está nele. A nossa fonte é Ele. Nós estamos numa conferência de adoração e a gente precisa entender o que é adoração. Às vezes a gente começa a cantar e a gente não sabe o que é adoração. Adoração não é a música. A música é um reflexo da nossa adoração. A música é um meio que nos leva. A música, a arte, a dança, o teatro, o cinema, todo tipo de arte é algo que mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Quando você assiste um filme de comédia, você fica triste? Você fica como? Alegre. Então mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos. Então a música, ela prepara o nosso coração dentro de um culto para que a palavra venha e entre e penetre e traga efeito, que a semente entre e faça efeito e frutifique na nossa vida. O que é o princípio de adoração? E o princípio de adoração, ele é algo que não é só para o bem, mas é para o mal também, porque é um princípio universal, espiritual. O princípio de adoração é quando o adorador adora o adorado. Vamos supor que ele é Deus, ele não é, tá? Mas vamos só supor. Quando eu, como adorador, adoro a Deus, o adorado tem poder de agir na vida do adorador. Você entendeu? Quando eu adoro o adorado tem poder sobre a vida do adorador. Não é cantar. Sabe quando você adora? Não aqui dentro da igreja, lá fora. Então significa o quê? Se eu adoro a Deus, Deus tem poder de fazer o quê? De agir. Vamos, gente, na minha vida. E qual é a finalidade? Qual é o propósito do adorado agir na vida do adorador? Fazer com que o adorador se torne imagem e semelhança do adorado. Você entendeu? Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu me pareço com Ele. Você está entendendo? Agora, se eu adoro o diabo, ele não é o diabo, é só uma... O que vai acontecer comigo? Eu vou me parecer com quem? Com o diabo. Nossa, pastor, mas como é que eu adoro o diabo? Eu sempre adoro a Deus. Mentira, você peca. Como é que é a nossa forma de adoração ao diabo? Pecando. Como é que a gente adora o diabo? Pecando. E quando eu peco, eu dou vazão para o diabo entrar na minha vida. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que não existe o mal. Nossa, pastor, não existe o mal. O mal é a ausência de Deus. Sabe por que existe tanta desgraça, tanta dificuldade, tanta coisa ruim acontecendo lá no mundo? Porque existe a ausência de Deus. Porque aonde Deus está, o mal tem que ir embora.
Se você tem mais de Deus, você tem menos do diabo. Se você tem mais do diabo, você tem menos de Deus. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu já venci. Então, a gente precisa entender isso. E aí o que acontece? Quando você lá fora adora a Deus e não ao diabo, quando você lá fora resiste o pecado, resiste a tentação e fica firme e não dá moral para o capeta, não faz a vontade do diabo, sabe o que acontece? Você está fazendo a vontade de Deus, e aí você tem mais de Deus, você vai se parecendo mais com Deus, você vai ficando um cara legal, você vai ficando até bonita, você vai ficando lindo, bonitinho, mesmo que você seja feio, você vai ficando bonitinho, vai ficando arrumadinho, porque o Espírito Santo vai entrando e você vai tendo atitude, você vai tendo o comportamento de quem está cheio do Espírito Santo, e você está cheio do Espírito Santo, e aí chega a hora de vir para o culto, aí chega a hora de você se arrumar para vir para o culto, e aí você entra no culto, aí quando você está cheio do Espírito Santo, você não chega atrasado na hora do louvor, você fala assim, hoje eu quero cantar para Deus, hoje eu quero cantar para Deus, você é mais desafinado que campainha quebrada, mas você fala, eu vou cantar para Deus hoje, e Deus está assim ansioso, meu filho vai me adorar hoje, meu filho vai entrar na minha presença hoje, e o céu está na expectativa, e aí você entra pelaquela porta preta, e aí começa o louvor, começa a adoração, e aí você começa a adorar o nome do Senhor, você levanta a tua voz, você canta desafinado, não tem problema nenhum, Deus está apaixonado em ouvir o som da sua voz, e aí quando Ele ouve o som da sua voz, Ele fala assim, cadê Ele? Porque diz a palavra, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, e aí Deus se levanta do trono e vem correndo, e se manifesta nesse lugar. Você está entendendo o que você tem que fazer? Porque você mata o ministro fica aqui, canta miserável, canta, e você não canta, adora, levanta, solta, gente, não tem som mais bonito que o som da igreja adorando, não tem som mais bonito que o som da igreja clamando, orando, não tem, é tão gostoso, esse é o princípio básico, não comece a palavra não, e hoje não vai ter intervalo, nós vamos até meia-noite. Pode cancelar os compromissos, a pizza que você marcou depois da conferência, que hoje aqui o alimento é espiritual. Vai vir do céu de graça para você. Avançar é a volta. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos de Lucas capítulo 15. Porque eu queria falar. A gente sempre fala da parábola do filho pródigo, sim ou não? E a gente sempre fala só dela. Mas esse capítulo, ele tem uma sequência. Toda vez que Jesus falou, ele falou numa sequência. Ele ligou, ele foi linkando uma coisa na outra. Existe uma sequência. Quando ele fala assim, ame ao Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não é isso que ele fala? Sim ou não? Sim. Você não lê Bíblia não, irmão? Ele está dizendo assim, se você não tiver capacidade de amar o seu Deus, você nunca vai ter capacidade de amar o seu irmão. Sabe por que você não ama o seu irmão? Porque você não ama a Deus. Sabe por que você fala mal do seu irmão? Sabe por que você não tem a manha de ajudar o seu irmão? Porque você ainda não desfrutou do amor de Deus. Quando eu amo a Ele, eu estou cheio dEle. E aí organicamente, naturalmente eu vou amar o meu próximo. É sequência. E eu quero ler aqui, Lucas capítulo 15, do verso 4. Diz assim, Jesus estava lá pregando para os fariseus e para os publicanos e para os pecadores. Os fariseus estavam do lado falando um monte, que ele estava no meio dos pecadores e tal. E aí Jesus começou a falar assim, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz, alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida.
Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99, porque com 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus estava dizendo assim: se uma ovelha está perdida, se ela se perdeu do rebanho, se perdeu do aprisco, o pastor sai, deixa as 99, quem lembra dessa aqui? Deixam no aprisco e pelas montanhas. Você é velho, hein? Você é velho. Encontrou correndo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Ele estava dizendo assim: se a ovelha, ela se perde, as 99 ficam aqui e o pastor vai atrás da ovelha perdida. E aí ele pega, ele acha a ovelha perdida e ele faz o que com a ovelha perdida? Ele coloca nos ombros. Quem foi procurar? Quem? Foi atrás da? E aí ele pega e coloca nos ombros. Eu ouvi uma história que quando a ovelha faz muito disso, vai muito embora e tal, aquela coisa toda, diz que o pastor chega lá e quebra as patinhas da ovelha. Quebrar as patinhas da ovelha é o confronto que a gente tem que viver para ser transformado, porque com a ovelha com patinha quebrada não vai mais embora do rebanho. E aí ele quebra as patinhas da ovelha e coloca a ovelha nos ombros e vem. A ovelha não pode mais sair de perto do pastor. E ela vai aprender a andar perto do pastor. Quem foi buscar a ovelha? E ele traz. E coloca junto. E quando ele traz a ovelha, diz que ele se alegra. Ele está alegre e feliz. E ele comemora, porque ele trouxe, ele achou a ovelha. E aí diz a palavra que haverá mais festa no céu, haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por muitos que estão na presença, mas não estão se arrependendo. Você é crente há 20 anos, e você não lembra nem quando foi que o último banho do sangue do cordeiro que você tomou. Porque você nunca se arrependeu, porque você acha que está santo, está engessado, podre, reclama de tudo dentro da igreja, porque você acha que sabe muito, só porque é velho de igreja. Deus não se alegra com você não. Deus está se alegrando com aquele que reconhece o pecado e vai lá, me lava de novo, que está se arrependendo. E aí diz que a festa, aonde que é a festa? No céu. Então a gente vê que depois de tudo acontecido, vai haver. Quando Jesus está falando dessa parábola das ovelhas, ele está falando sobre salvação. Diga salvação. Você estava perdido, o pastor foi até você. Quando fala do pastor, alguém foi em você e pregou a palavra e declarou a palavra. Você passou na frente de uma igreja, entrou e você recebeu Jesus, você recebeu a manifestação do perdão, da graça, entendeu quem Jesus é na sua vida e você veio para o aprisco. Sim ou não? Sim. Agora, diz aqui, ó, verso 8, ele falou sobre o que? Jesus estava falando sobre... Vamos, gente, pelo amor de Deus. Sobre? Quando ele fala da ovelha, ele está falando sobre? Salvação, guarda aí. E aí ele fala no verso 8. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Diz que a mulher perdeu uma moeda e ela vai lá e limpa a casa, varre, aliás, ela ilumina e ela ilumina. Primeiro ela ilumina e depois ela varre. Sabe o que é isso? A luz do Espírito Santo mostra o erro, mostra o pecado,
E quando mostra o pecado, ela vai e limpa. Através do sangue de Jesus, vertido naquela cruz. E depois que ela ilumina e varre, ela acha a moeda. E quando Jesus está falando disso, primeiro ele fala lá a respeito das parábolas das ovelhas, falando sobre salvação. Agora ele está falando sobre consagração. Diga, consagração. Por quê? Porque as moedas era algo precioso. Por que ela perdeu a moeda? Porque a casa estava bagunçada e suja. Sabe por que você tem perdido os dons? Sabe por que você tem perdido a unção? Sabe por que muitas coisas não estão acontecendo na tua vida? É porque a tua casa está bagunçada. E hoje Deus está falando: ilumine e varra, se limpe, aleluia, porque você vai ter de volta aquilo que eu plantei dentro de você. Então Jesus primeiro falou sobre salvação. E depois ele falou sobre, porque aquele que é salvo, ele vai se consagrar. Porque aquele que é salvo, a ovelhinha que é salva, ela não vai ficar mais andando no mundo, ela anda junto com o rebanho. Ela está andando junto com o rebanho. E quando ela está andando junto com o rebanho, ela vai se consagrar, ela vai se separar do mundo. Que esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, porque quanto mais eu me separo do mundo, mais o mundo vai me odiar, e mais Deus vai me amar. Você está entendendo? Então Deus primeiro falou sobre, e depois ele fala o quê? Consagração. E diz de novo que tem festa no céu, que os anjos se alegram. Não diz festa precisamente, porque depois os entendidos de palavra vão falar para mim: aí não está dizendo que é festa. Mas se eles se alegraram, quando eu estou feliz, eu estou alegre, no mínimo um café eu vou tomar. No mínimo um café, que esteja morno, mas eu vou tomar. Você está entendendo? Nos dois momentos, nas duas parábolas que Deus fala, primeiro falando sobre salvação e depois falando sobre consagração, no final o quê? A festa. Aí ele fala sobre o filho pródigo, porque ele falou daquele que chegou, depois ele falou daquele que se consagrou, agora ele vai falar daquele que foi embora. Você entendeu a sequência? E aí ele fala assim, verso 11: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens e o entregou entre os dois. E o pai repartiu os bens entre os dois. Toda vez que eu ouço essa parábola, essa passagem, né, desde sempre, desde que eu me conheço por gente. E eu sempre pensei que, eu não sei se você, talvez você já prestou mais atenção do que eu sempre pensei que era assim, que o filho pródigo chegou no pai e falou assim: vai, me dá a herança aí que eu vou embora, me dá aí a herança, vai me dá a herança aí, anda logo. É a primeira vez que ele está tocando aqui, viu, gente? Ele não está vermelho não, nem um pouquinho. Está usando já, está usando. E aí, escuta. Eu achava que o filho tinha chegado lá e tinha falado: pai, me dá a herança. Aí o pai deu e ele foi embora. Quantos achavam que era isso? Só eu achava? Ixi, eu estou ruim mesmo, ninguém achava. Misericórdia, preciso prestar mais atenção. Só que diz assim, que o primeiro pai repartiu, pegou a herança e deu para o filho mais novo. O filho mais? Tem muita gente que está na igreja hoje só por causa da herança. Tem muita gente hoje dentro da igreja que está vindo só para pegar a herança do pai.
E na hora que ele pega a herança, porque diz o seguinte, ó, fala o seguinte aqui, ó. Poucos dias depois, o filho mais moço, verso 13. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. E ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O filho pediu a herança, pediu o quê? E depois que ele viu que estava com a herança, sabe o que aconteceu? Ele foi embora. Está cheio de gente no nosso meio que só vem para a igreja, para o culto, para buscar a herança. E quando recebe a herança, vai embora. Mas por que que o pai deu? Por que que o pai deu a herança? Por que que você acha que o pai deu a herança? Porque ele amava? Se ele sabia que o filho iria embora? Sabe por que que o pai deu a herança? Para o próprio filho saber o que havia dentro do coração dele. Você está entendendo? Para o filho saber que com a herança ele não seria fiel ao pai. E aí diz que o filho mais moço foi embora. A gente sabe o seguinte, que herança só pode acessar a herança quem está maduro. Sim ou não? Eu sou uma criança e eu tenho uma herança muito grande para receber, mas eu só vou tomar posse dessa herança quando eu tiver maturidade. Mesmo sendo criança, é a mesma história. Eu tenho um carro, minha filha, ela é herança dela. Eu tenho uma casa, que é só o que eu tenho, é tudo herança dela. Só que ela só vai poder acessar quando ela tiver, ela só vai poder dirigir o meu carro quando ela tiver maturidade. Se o imaturo recebe a herança, ele foge. Sabe por que que você foge quando você recebe a herança? E quando eu falo de herança, eu estou falando de bênção. Você vem para a igreja, hoje nós estamos, a pastora Sheila falou e eu vou falar de novo. Nós estamos no meio de pessoas egoístas que estão só atrás daquilo que vai satisfazer a própria carne, das necessidades. Eu preciso resolver a minha necessidade. É campanha, é campanha. Você vê que de quarta-feira está vindo um monte de gente, só porque tem pastor diferente. E quando eu prego, vocês não vêm. Deus está vendo isso e vai cobrar de vocês lá no trono branco, lá no juízo final. Vai cobrar. Porque vocês não estão vindo aqui por causa de Jesus. Vocês estão vindo aqui por causa do pastor. Estou errado? Não tem nem vergonha. Você está entendendo? O imaturo, ele vem assim, eu preciso receber alguma coisa hoje. Deus vai me abençoar, estou com a causa impossível, estou com uma enfermidade e tal, eu preciso receber algo. Aí Deus dá, e aí você vira as costas para Ele. Aliás, e até se Deus não dá, você vira as costas do mesmo jeito. Porque o imaturo, o filho imaturo, ele vai pegar a herança e vai embora. Esses dias eu estava orando e eu falei assim, Deus, obrigado porque o Senhor me livra de mim mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livra de mim mesmo. Porque se eu caísse em determinadas situações, pode ser que eu ia acabar com a minha vida, eu ia acabar pecando. Sabe por que Deus não te deu herança ainda? Porque Ele está te amando, porque sem a herança você está perto dEle. Mas ali o pai deu herança e o filho foi embora. O filho mais moço, imaturo, pegou a herança e foi embora, porque não sabe lidar com a herança. Só vai saber lidar com a herança, só vai acessar a herança quem tem maturidade. Diga maturidade. Dias depois ele pega tudo que ele tinha e vai embora. Não foi no mesmo dia. Quem não tem maturidade pega a herança e foge. Quer aproveitar a herança, quer aproveitar a bênção. A gente sempre fala da história que o cara tinha lá 5 filhos e vinha para a igreja a pé. Deus deu um fusquinha para ele, ele resolveu ir para a praia. É sério.
Deus viu assim que ele todo domingo ele ia certinho para a igreja, pegava os filhos, pegava o ônibus e tal, e tudo mais. Deus falou assim, vou ter misericórdia, vou dar um Fusca para ele. Não tenho nada contra a Fusca não, tá, gente? É que era a Fusca mesmo que ele ganhou. E aí, ele pegou o Fusca e falou, já que eu tenho um Fusca, eu vou para a praia ao invés de vir para a igreja. Só foi Deus dar a herança que ele foi embora. Quem não tem, presta atenção. Quem não tem maturidade, está sempre de olho em algo e não em alguém. Você está entendendo? Quem não tem maturidade, quem é imaturo, está sempre de olho em algo que ele pode receber e não em alguém que ele pode adorar. E quando ele está de olho em alguém, é por causa de algo. Você está entendendo? Fala que sim, pelo amor de Deus. O imaturo, ele está atrás da herança. Agora, aí você me pergunta assim, tudo bem, o filho mais novo era o mais novo, ele era imaturo e ele pegou a herança. Quando ele viu que ele estava com a herança, que ele viu que ele tinha recebido o que ele queria, o que ele fez? Ele catou e foi embora, foi para longe do pai. Como é que eu vou provar que eu sou maduro no reino de Deus? Como é que eu vou provar que eu tenho maturidade? Deixa eu te falar algo aqui, para ver se você me entende. Você que é pai, você que é mãe vai me entender. Quando eu não tinha filho, quando eu não era casado, eu comprava todas as coisas para mim. Tudo que eu queria, desejava, meu dinheiro dava, eu comprava para mim. Gastava lá o que eu quisesse com aquilo que eu queria. Quando eu casei, agora eu não posso comprar mais para mim. Na verdade, eu nunca compro para mim. Eu tenho que comprar para minha esposa, porque agora eu tenho que cuidar dela. Eu estou entregando para ela. Eu estou dando para ela. Agora, quando nasceu a minha filha, aí que eu não tinha mais nada mesmo. Porque tudo de melhor era para... Agora, você que é pai, você que é mãe, você entrega para o seu filho o melhor para ele e fica com o pior, você fica triste? Hã? Não. Por quê? Porque você amadureceu. E quem é maduro tem responsabilidade. Você está entendendo? Então, quando eu dou o melhor para minha filha, mesmo ficando com o pior, tendo me acostumado com o melhor lá atrás, eu não vou ficar triste. Eu não fico triste, eu fico feliz, porque eu estou entregando. E aquilo para mim não é sacrifício. Eu dou o melhor para minha filha. E quando você dá o melhor para o seu filho e para a sua filha, mesmo você não ficando com nada, teu filho e tua filha pode andar com o tênis mais caro no pé. Estou dando um exemplo aleatório. Você andando de chinelo havaiana. Eu falava chinela, mas a minha esposa falou que é chinelo, que não é chinela. Por toda a eternidade eu falei chinela. Você pode andar andando de chinelo havaiana. Apesar que a havaiana hoje está caro também, né? Nem dá, mano. Um chinelo aí qualquer. Mas você está feliz porque o teu filho está vestindo o melhor, sim ou não? Sim. Isso é maturidade. Você está entendendo? Ou seja, o seu nível de maturidade, ele é medido pelo seu nível de entrega. Vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu. Que eu esperei que você ia saltar da sua cadeira, que ia dar um glória. O seu nível de maturidade é medido pelo seu nível de entrega. Quanto mais eu entrego, mais maduro eu me mostro. E quanto mais maduro eu estou, mais pronto para acessar a herança eu estou. Não era para o filho ir embora, era para o filho desfrutar da herança junto do pai. Vou te dar um exemplo. Abraão, ele
Deus fala com ele assim, ó. Deus fala com ele assim: sai da tua terra. Que mais? Da tua? De que mais? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão estava no meio da parentela, na casa do pai dele. E aí Deus disse assim para ele: Abrão, sei lá, sai da tua terra, sai do teu país. Por que Deus estava falando aquilo para ele? Estava dizendo assim: Abraão, para você amadurecer, você tem que entender que a tua cultura não é a cultura desse mundo, que os teus costumes não são os costumes desse mundo. Você tem que sair daí. Enquanto você não deixar a cultura desse mundo aqui, você não vai começar o processo de amadurecimento na tua vida espiritual. Como assim, pastor? Eu estava comentando com a minha esposa esses dias. Você olha na rua, você não sabe mais quem é crente e quem não é. Sim ou não? Porque antigamente o crente tinha um jeito diferente de se vestir. O crente não andava tatuado com um brinco na orelha, o homem, nem as mulheres. Aí está falando assim: pastor, você está falando que isso é pecado? Não estou falando nada disso, nada disso. Eu só estou falando que existia uma diferença. Que hoje você olha e você fala assim: meu Deus, será? Aí a pessoa fala assim: eu sou evangélico. Eu sou evangélico também. Quando foi? Que benção, como que é a sua igreja? Não lembro o nome. Qual foi a última vez que você foi no culto? Faz uns 2 anos já, que eu fui na apresentação de uma criança, de um amigo meu. São os famosos simpatizantes. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai do teu país, sai dessa cultura, se separa, acha a tua dracma, acha a tua moeda, se consagra, porque você não é daqui. E quando eu entendo que eu não sou daqui, eu vou viver não o que acontece aqui, mas eu vou viver o que acontece no céu. Eu contei esses dias na célula. Tinha um irmãozinho que ia, isso é verdade, tá, irmão? Se for mentira, que Deus me fulmine aqui no altar agora, em nome de Jesus. Tinha um irmãozinho que vinha da vigília, tinha vigília na igreja o tempo todo, todo dia, toda semana tinha vigília. E o irmão estava voltando 4 horas da manhã, ele estava voltando sozinho na rua escura, morava numa comunidade tudo escuro, muito perigoso. E ele está voltando para casa com a Bíblia na mão. E ele vai passar por uma ponte pequena, uma pinguela. Quem conhece pinguela aqui? E lá no final da pinguela, tinha dois homens. E ele falou assim: vou ser assaltado hoje. Esses caras vão me pegar. O que eu faço, Deus? O Espírito Santo falou assim para ele: só passa e dá bom dia. Ele falou: tá bom. Catou e foi indo, passou pela pinguela. Quando chegou lá na ponta, passou pelos caras e falou assim: bom dia, bom dia. E aí eles responderam: bom dia, bom dia. E ele foi descendo, foi entrando, e ele começou a ouvir: bom dia, 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 bom dia. Ele falou: mas o que está acontecendo? Quando ele olhou para trás, tinha uma fila de soldado vestido de branco, que estava vindo atrás dele. E todos os soldados que passavam pelos homens, eles diziam: bom dia, eles: bom dia, bom dia, bom dia. Ei, você pode não acreditar, mas é isso que acontece quando você sai da tua terra, quando você muda a sua cultura. Você não vai mais viver aquilo que é da terra, mas você vai viver aquilo que vem do céu. Está na hora da gente viver milagres de novo. Está na hora da gente viver o sobrenatural de novo. Está na hora de você voltar carregado, cheio da unção para a tua casa de novo. Está na hora de você voltar. Está na hora de você lembrar o que Deus fez na sua vida.
A Bíblia fala, a pastora Sheila falou, vocês estão fazendo tudo direitinho, igreja de Éfeso, está fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, está tudo maravilhoso, vocês têm a manha de tudo, mas é o seguinte, faltou o primeiro amor, está faltando o primeiro amor aí, vocês estão fazendo mecanicamente, vocês estão fazendo só porque vocês sabem que é certo, não porque vocês me desejam. Sabe aquela história de você estar casado só porque você tem que estar casado, quando na verdade você não queria estar casado porque você não gosta da sua esposa, do seu esposo? É mais ou menos isso. E aí sabe o que Deus fala? Nessa passagem de Apocalipse ele fala assim: volta lá onde vocês pecaram. Não era voltar no tempo, era lembrar o que vocês tinham feito. Sabe por quê? Porque você ia lembrar aquilo que você tinha feito, só que você ia lembrar. Lembra quando você me buscava? Lembra quando você me adorava? Porque quando eu lembro, eu tenho saudade. Eu não sei vocês, gente, mas eu estou ficando velho. E a gente fica saudosista, sim ou não? Quem é velho aqui? A gente fica saudosista. E eu lembro, irmão, que eu fazia datilografia. Datilografia. É, irmão, fiz datilografia. Quem fez datilografia aqui? Aí. Vixe, só o povo enrugado, Senhor. Aí. E aí, eu não tenho 50 não, irmão. E aí, olha só, olha como que são as coisas. Como que isso, eu não estou falando nem do reino, não estou falando nem da parte espiritual. Mas eu lembro que tocava uma música lá. Quem conhece essa música? Conhece, pô, é que eu não cantei direito, mas você conhece. Eu ouvi essa música. Quase que eu falei em língua estranha. Porque eu fiquei assim, cara, eu tô lembrando da datilografia. Que eu ia pra datilografia, depois eu ia pro fliperama jogar fliperama. E eu ia fazer trabalho. Eu comecei a lembrar da minha infância. Eu comecei a ter saudade. E como eu queria ter voltado. Como eu queria ter vivido aquele momento. Quando Deus fala para você, volta. Lembra de onde você pecou, onde você caiu. Ele está dizendo assim. Lembra do momento que você caiu, porque foi o momento que você estava de pé. E quando você vivia a minha presença, porque quando você lembrar, você vai sentir saudade. E essa saudade vai produzir um desejo. E quando você voltar, não vai ser por nada que não seja a presença dele. E aí, Abraão sai do seu país, muda a sua cultura. Diga, muda a sua cultura. Depois ele fala assim, sai do meio da tua parentela. Sabe o que Deus estava falando para ele assim? Abraão, parou, chegou o momento de acabar com mimimi, chegou o momento de ser mimado, sai do meio da tua parentela de quem pode te defender. Agora você vai entrar no confronto, porque eu vou te preparar para acessar uma herança grande. Sai daí, sai do meio da tua parentela, vem sozinho, porque é eu e você agora. E aí ele diz o seguinte, ele manda ele sair do meio da parentela, porque agora você tem que entrar numa zona de confronto, sozinho, eu e você vai ter que aprender a se virar agora. Você não vai depender dos seus parentes, você não vai ter a tua família para te defender, agora você vai andar sozinho. E aí ele diz o seguinte, sai do meio da casa sai da casa dos seus pais. Agora, a pergunta é o seguinte, por que Deus mandou Abraão sair da parentela e da casa dos pais? Se era tudo a mesma coisa. Porque ele estava dizendo assim, primeiro eu vou te confrontar, agora você tem que sair da casa dos pais, porque eu vou te amadurecer. Porque chega um momento que o filho tem que sair da casa do pai, tem que casar, tem que constituir família, não pode ficar dependendo do pai não. O cara tem 30 anos e está dentro da casa do pai ainda, dependendo da casa do pai ainda, não casou ainda, está encalhado, procura o pastor Henrique, o pastor Otalito, que eles vão orar por você, você vai casar. Tem que constituir família. Tem que constituir família. Amadurecimento. Tem que virar pai e mãe.
Não antes do casamento, mas dentro do casamento. Então Deus estava falando assim para Abraão: sai, muda a sua cultura, entra para o confronto e amadureça. Saia, para de ficar dependendo da sua mamãe. Ei, e é o confronto. Deixa eu contar um negócio aqui que eu lembrei. Olha, já acabou, já tem que dar a bênção apostólica já. Você espera aí um pouquinho? Com 5, 6 anos de idade eu era rueiro pra caramba. Eu andava, jogava bola e tal, aquela coisa toda. E eu ia pra rua, malandrão e tal, jogava, que chute no pé e vambora. Que chute. Que chute no pé, vamos lá, eu vou jogar bola, timinho, não sei o que, valendo uma barecola e vambora. Ó, Deus está trazendo, hein? Ei, Deus está me fazendo lembrar do passado para você lembrar do seu. Hã? Que suco. Não, uma barecola era porque era um negócio, a gente tomava que suco direto, mas a barecola era o troféu. E aí, só que é o seguinte, irmão, 7 anos de idade, malandrão na rua, eu ainda mamava mamadeira. Pode zoar, não tô nem aí, eu tô maduro. Pode zoar. E eu mamava mamadeira. Então minha mãe falava assim, ó, na tarde, eu tava lá com os moleques jogando bola e tal, não sei o quê. Era crente, doido para falar um palavrão. Sério, era doido, quem falava palavrão era malandro. Só que eu me lascava, porque toda vez que eu falava um palavrão, iam lá na porta da minha mãe. Ô, dona Fátima, o Fábio falou palavrão. E minha mãe falava assim, ó. Falava assim, Fabinho, oi mãe, vem tomar seu café. E eu falava pros caras, e aí mano, pá, vou tomar meu café. E eu chegava em casa, deitava no sofá e pegava o TT e tome. E aí, escuta. Olha o confronto. Deus está falando. E aí, o que aconteceu? Um certo dia, minha mãe me chamou e eu fui tomar o meu TT. E eu deitei no sofá, na almofadinha do cachorro pastor alemão. Quem tinha essa almofada? E tô lá tomando TT, com o olho fechado, degustando leitinho com café. Quando eu abro o olho, todos os meus amigos estavam na sala. Nunca mais. Eu não provei nem o TT da minha filha, para ver se estava quente ou doce. Nunca mais. Eu fazia muito xixi na cama, gente. Na cama e na roupa. Já grande. Tocava bateria, comecei a tocar com 6 anos de idade, já tocava bateria. E aí eu ia para a igreja, tal, não sei o quê. Mas tinha um negócio que quando eu via já estava com a pizza toda já. Sabe o que minha mãe fez? Um dia ela comprou uma roupa nova e foi mandar eu provar. Eu provei e fiz xixi nela. Sabe o que ela fez? Porque naquela época não tinha aquelas fraldas, o que nem tem hoje, que é descartável, era pano. Ela me deixou igual Jesus Cristo. E o que ela fez? Chamou meus amigos. Eu lembro até hoje eu entrando debaixo da escada e os meus amigos entrando, vem cá Jesus. Fiz mais xixi na cama? Na roupa? Não, por causa do confronto. E a gente precisa entrar no confronto. Ei, para de ser mimizento. Entra no confronto logo. Entra no confronto logo. Volta para Jesus, volta para perto do Pai. Porque diz a Bíblia, Deus falou assim para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Ele estava dizendo assim: você vai mudar a sua cultura, você vai entrar no confronto, você vai amadurecer e você vai depender de mim, porque você vai parar só quando eu mandar parar. É isso que você precisa entender. Por quê? Porque para que ele acessasse uma herança,
Porque ele diz: eu vou te abençoar, a sua descendência será grandiosa, aonde você colocar a mão, vou abençoar. Deus começou a falar um monte de bênção sobre a vida de Abraão. O imaturo, ele acha que tudo é sacrifício. Presta bem atenção nisso. O imaturo, ele acha que tudo é sacrifício, mas o maduro enxerga todo sacrifício como adoração. Porque Deus pede Isaac para Abraão, e Abraão pega Isaac e vai levando para sacrificar. E quando ele chega no pé do monte, ele fala para os empregados: fica aqui, porque nós vamos adorar e a gente vai voltar. O maduro enxerga todo o sacrifício como adoração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde tudo começou? Sabe onde tudo começou? Quando Deus, amando a sua vida loucamente, fez a primeira entrega, entregou Jesus pela sua vida. Deus foi maduro o suficiente para entender que Ele precisava entregar. Por isso que a Bíblia fala: melhor é dar do que receber. Porque quem entrega mostra nível de maturidade. Quem tem maturidade acessa a herança. Você está entendendo isso? Diga para a pessoa que está do teu lado: irmão, chegou a hora de você amadurecer. Já passei da hora, gente, me perdoa. Vamos terminar aqui, olha só. Capítulo 15, verso 24 de Lucas, vamos voltar lá. Você entendeu o que é ser maduro? Aí diz assim, ó: o filho foi, pegou a herança, foi para o mundo, gastou, fez um monte de coisa. E aí daqui um pouco ele acabou a herança, acabou tudo. E aí quando acabou tudo, o que aconteceu? Ele começou a sofrer, começou a passar dificuldade, passar necessidade, porque ele estava longe do pai, a herança tinha acabado. E aí ele estava servindo no lugar onde se alimentava os porcos, e ele tinha desejo de comer a comida que o porco comia. E aí ele parou e ele lembrou e ele caiu em si. E diz aqui, ó, no verso 17: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. O filho entendeu que ele precisava estar perto do pai por causa da necessidade que ele estava sentindo. Ah, mas não seria um ato egoísta? Irmão, ele estava com dificuldade. Quem é que iria suprir a necessidade dele se não fosse o pai? Porque às vezes nós temos, muitas das nossas atitudes é atitude egoísta, a gente está pensando em nós mesmos. E aí ele para e pensa assim: poxa, eu estou aqui, eu tenho vontade de comer a comida do porco, só que lá os empregados do meu pai estão comendo melhor, então eu vou voltar. E a Bíblia fala assim, ó, verso 20: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai avistou, e com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Sabe o que me chamou a atenção? É que o filho, ele tem a consciência de que ele precisava voltar. Aí diz que ele se levanta e ele vai voltando. E quando ele está lá no caminho, de longe, o pai avistou. E o pai correu. O filho andou, mas o pai correu. Quando você se levanta, o pai corre por você. Diz que o pai correu. O filho vinha andando maltrapilho, cheirando mal, com fome, magro. E diz que quando o pai enxergou ele, ele saiu correndo ao encontro do filho. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Maior do que o teu desejo é o desejo de Deus pela sua vida. Maior do que a tua vontade de ser feliz é a vontade de Deus de te fazer feliz. E diz que ele agarra o pescoço do filho e o beija
e o abraça. Mesmo o filho cheirando mal, mesmo o filho estando maltrapilho, imundo, sujo. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez você já ouviu muitas vezes, mas eu quero te dizer que o Pai te ama. O Pai te ama muito, te ama muito, te ama muito, e é por isso que você está aqui hoje. Quando você se levantar para voltar para Ele, lembra que o Pai está correndo em sua direção. E a Bíblia vai falando, o verso 21 diz assim, ó: e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço mais ser chamado seu filho. O filho reconheceu que ele estava errado. Sabe o que o filho estava dizendo para ele ali? Pai, eu pequei contra Deus, contra a santidade, e pequei contra o Senhor, contra a tua autoridade. Não tem como você pecar contra a autoridade sem antes pecar contra a santidade. Por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele pecou contra a autoridade de Deus. Ele quis ser maior que Deus. E por que ele quis ser maior que Deus? Porque primeiro ele se orgulhou, ele pecou contra a santidade, e depois ele pecou contra a autoridade. Eu quero te dizer uma coisa: todo rebelde, ele tem um pecado contra a santidade escondido, enrustido. O que é pecado contra a santidade? É o pecado que você comete com o corpo, é a lascívia, a luxúria, o orgulho, a soberba, a prostituição, o adultério, todo esse tipo de pecado. Agora, o que é pecado contra a autoridade? É quando você se rebela contra alguém que foi instituído como autoridade na sua vida, ou numa nação, ou numa igreja, o que quer que seja, numa empresa. Todo rebelde, ele tem um pecado contra a santidade enrustido. E o filho entendeu isso, ele disse: Pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Que hoje você possa ter consciência do teu pecado, e daqui um pouco nós vamos orar, que você possa ter consciência e confessar o teu pecado, para que você encontre a misericórdia do Pai. Sabe o que o filho estava dizendo aqui? O filho estava dizendo assim: não precisa me tratar como filho, não precisa me tratar como filho, só me aceita como um empregado, só me aceita como um empregado, nem precisa me tratar como filho. Sabe o que o filho estava dizendo ali? Ele estava falando assim: não importa quem eu vou ser, o que eu quero é ficar perto de você. Não importa o que eu vou ser, não importa o que eu vou ter. O filho valorizou a presença do pai. Sabe o que acontece quando o novo convertido vem? O novo convertido, quando ele está na igreja, ele topa qualquer coisa, ele faz qualquer coisa, ele sacrifica de todo jeito. Por quê? Porque ele não tinha nada e agora ele encontrou um pai. E não importa quem ele seja, o que ele quer está na presença do pai. O filho estava dizendo: não preciso ser o filho, pode me tratar como um empregado, eu só quero tua presença, eu só quero a tua presença. O que o pai fez? O que o pai fez? O pai brigou? Se fosse a minha mãe, irmão, ela ia falar: eu te disse, e eu te disse também, eu falei para você não ir, e você foi. Você não me obedeceu. Sua mãe ia falar assim também? Mas diz que o pai pegou, falou assim: traga uma capa nova para ele. Ou seja, troca as vestes de pecado e coloca uma vestes branca, perdoa os pecados dele, limpa ele. Traga um anel e coloque no dedo dele. Ou seja, anel significa honra. Agora ele não vai mais viver na humilhação, mas ele vai viver na honra.
Traga uma sandália para ele, troque porque ele está descalço, está imundo, está maltrapilho. Coloque uma sandália nele. Ou seja, sandália você coloca a sandália onde? Nas mãos? Não, nos pés. Os pés significa o quê? Estrutura. Você está estabelecido, você anda e fica em pé por causa dos pés. Ele estava falando assim: vou trocar suas vestes, vou limpar os seus pecados, vou te perdoar, vou colocar um anel de honra no seu dedo. Agora você não vai ser mais humilhado, mas você vai ser honrado, porque você é meu filho. E vou colocar uma sandália nos seus pés para proteger a sua estrutura. Porque, amado, entenda uma coisa, eu estava falando isso na célula esses dias. Quando eu estou aqui com calçado, eu estou nesse mundo, sim ou não? Mas eu não estou tendo contato com o mundo, porque os meus pés estão protegidos pelo calçado. A sandália, ela vai fazer você andar pelo mundo, mas não vai fazer você ter contato com o mundo. Você está entendendo? E aí ele fala o quê? Pega o animal mais gordo, mais bonito, mais viçoso, mata, assa, porque hoje vai ter festa, porque o meu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Ei, deixa eu te falar um negócio. Lembra que eu falei das ovelhas? Os anjos fizeram festa no céu. Sim ou não? Eu falei das dracmas, da moeda perdida. Quem foi que fez festa nos céus? Os anjos se alegraram nos céus. Em todo momento houve festa. Quando o filho voltou, ele ressuscitou. A tua volta é você receber vida. Quando você volta, você recebe vida. Não é o ato de se limpar, mas é o ato de se levantar e voltar. Não importa como você esteja, é assim que você recebe vida. Quando houve salvação, os anjos fizeram festa. Quando houve consagração, os anjos fizeram festa. Mas quando o filho voltou, foi o pai, o próprio pai, que fez a festa. Hoje, o pai está pronto para matar o bezerro gordo, viçoso, para fazer festa por causa da sua vida.